Fala, audiência! Nova Onda, vem com a gente. Estamos direto aqui do estúdio Nova Onda, que tem podcast, tem conteúdo bom, vem com a gente. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papo de marketing digital, tá? Vamos conhecer essa profissional, essa empreendedora digital, e o papo vai ser muito bom. Primeiro, eu já quero agradecer você que está lá no estúdio, que está no estúdio, quem está no estúdio é a gente. Você que está lá no Instagram do estúdio e participou, mandando as perguntas que a gente vai falar aqui com a profissional. Maravilha? Então, segura aí que a gente vai mencionar o seu @, e vai dar sua resposta. Vamos que vamos. Estamos aqui com nada mais, nada menos que ela. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ó, deixa eu falar que antes eu não falei. Aqui você vai estar falando direto para os seus seguidores. Essa câmera aqui, ó, é sua. Maravilha? Essa daqui do meio, Marcelão, ó, Marcelão no comando. Essa daqui, ó, pega nós duas aqui, ó, pega a mesa inteira. E essa daqui, eu falo direto com a galera. Fechou? Tá. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos começar do começo. Eu quero saber o porquê empreender com o marketing digital. De onde surgiu, por quê? Conta um pouquinho pra gente. É uma história um pouquinho longa, para resumir. Eu sou formada em administração, né? Puxa um pouquinho, ó. Puxa um pouquinho. Pode puxar mesmo. Isso aí. E aí, trabalhei na área durante um tempo. Só que aí depois, né, que eu não estava mais na área, comecei a empreender com brincos, né? Brincos artesanais que eu criava. Uhum. E ali foi quando eu descobri o marketing. O marketing, na verdade, mais no sentido profissional, porque eu já tinha estudado lá em administração de uma forma mais ampla, né? E aí, eu fui começando a gostar daquilo. As pessoas me elogiavam muito a minha forma de divulgar o meu produto, né? Pediam, né, assim, dicas de como postar daquela forma e tal. E eu sempre ajudei, sempre gostei de passar, assim, conhecimento para frente. Só que lá no final de 2019, eu fiquei com essa empresa de brincos durante 3 anos, né? Eu amava, né, ser artesã. Me descobri, na verdade, artesã. E aí... Só que lá no final de 2019, eu passei por uma crise depressiva muito profunda, assim. E como a empresa era só eu, eu tive que parar, né? Fui forçada a parar ali. E aí, quando passei por um tratamento no começo de 2020. E aí, depois assim, que eu já estava meio que terminando ali o tratamento, já estava, vamos dizer assim, com a cabeça no lugar, já estava na pandemia, foi quando eu fui enxergar que as empresas estavam fechando as portas, né? Os empreendedores estavam fechando as portas. E aí, eu quis ajudar de alguma forma, né? E aí, eu criei um perfil de divulgação. Antigamente, eu morava em Itaboraí, não era daqui. Sim. Era do outro lado da ponte. E aí, eu fiz esse perfil de divulgação do Divulga Itaboraí para divulgar, ajudar mesmo com a divulgação, né, esses empreendedores locais de lá. E consegui ajudar, né, mais de 50 empresas lá, só Legal. com a divulgação de forma gratuita, que era realmente com o intuito de ajudar. E, de certa forma, isso eu fui descobrir assim, anos depois, que eu não estava só ajudando eles, né? Mas eu também estava me ajudando, ocupando a minha mente ali, ajudando essas pessoas. Sim, sim. Né? Só que aí, logo em seguida, eu engravidei, né? E foi no começo, assim, muito complicado e tal. E eu tive, de novo, que parar, né? E aí, quando meu filho nasceu, lá em 2021, eu me vi assim, meio sem rumo, sem direção, né? Eu já tinha trabalhado na CLT, tinha tido meu próprio negócio, fiz esse perfil de divulgação, só que eu não me via mais em nenhum deles. A CLT, porque eu não queria, por conta, né? Eu sofri muito com assédio na CLT, falta de reconhecimento também. No artesanato, não me via mais por conta do meu filho, porque como que eu ia produzir, que era uma coisa muito manual. Sim. Com uma criança recém-nascida, eu aprendendo a ser mãe ali ainda, né? E o perfil de divulgação, eu vi que não me daria ter retorno financeiro. E por mais, né, que meu esposo ali tem, né, o trabalho dele, eu queria ter minha própria renda, Sim, sim. né? Nós mulheres, né, queremos ali ter essa independência. E aí foi quando eu decidi me especializar na parte de marketing, né? E logo em seguida foi a parte de vendas também, né? Então, fiz especialização em marketing. Comecei logo já, assim que eu estava estudando, já a trabalhar na área. E comecei como social media, né? E depois foi quando eu mudei o posicionamento para mentora. Porque no início, eu fazia por elas. Como social media, eu fazia por elas, né? Só que o que eu percebi, né? Que elas pagavam, mas não aprendiam, não sabiam o porquê daquilo ali, né? E muitas até não conseguiam continuar investindo, porque era mensal, né? Não tinha como manter, né?
E muitas das empresas que fecharam, né, lá na pandemia, principalmente, foi por falta de direcionamento, de orientação e estratégia que elas não tinham, né? Então, o que eu pensei? Então, ao invés de fazer por elas, como social media, então eu vou ensinar a elas a como se tornar estratégica ali, né? No digital, principalmente na parte do Instagram, né? E como, agora eu falo mais dessa parte de vendas também, no WhatsApp também, né? E aí foi quando eu entrei na área do marketing. Foi bom. Foi mais ou menos assim. E aí já tô mais ou menos já... Acho que há 4 anos na área. Que legal. Né? Eu fiquei... Tem, acho que 2 anos que vai fazer agora, que eu tô atuando especificamente como mentora, né? E já tô aí com acho que mais de 50 alunas, né? Empreendedores, empresas ali que já passaram por mim. Então, assim, é só orgulho. Né? Ai, que maravilha! Que eu falo que, assim, é difícil? É muito difícil. Mas tudo... Eu sou muito chata, né? Eu falo isso para as minhas mentoradas, né? Para minhas alunas. Que eu sou uma pessoa chata, que eu pego no pé. Mas por que isso? Porque tudo que eu me determino ali para fazer, eu corro atrás para conseguir. E eu quero isso delas também, né? Então, lá no Carol Art, né? Eu consegui, né? Me expandir para outros estados, eu enviava para outros estados, né? Eu consegui mais de 100 clientes só nos brincos, que eu vendia só brinco. Lá no perfil de divulgação, eu também consegui isso. Agora, atuando no marketing, também consegui isso. Mas eu falo isso não questão assim, de arrogância, essas coisas assim, mas para mostrar para elas que se eu conseguir, Sim, elas também conseguem. Desde que elas se dediquem, né? Tenham disciplina ali e façam conforme o que está sendo orientado, que é o principal ali, entendeu? E aí a pessoa tá procurando os seus serviços. E aí, empreendedora que tá aí assistindo, fala assim, pô, tá aí, gostei. Eu também trabalho na parte de artesã também. Como que eu faço para procurar, para ter os serviços da Carol? Quero aprender. Como que eu faço para fazer parte do grupo? Do grupo? Não, da mentoria, né? Mentoria, né? Como que sim. funciona? É em grupo, né? Como que funciona para Então, ter hoje, para fazer parte? Então, a questão da minha mentoria hoje, atualmente, que é uma coisa que eu vou mudar, porque eu estou passando por toda uma reformulação aí, né, da estrutura da minha mentoria. Mas, atualmente, a minha mentoria ela é individual, né? Ela tem uma duração de 2 meses, né? Baseada em 4 pilares, né? Que é a parte da mentalidade, a parte ali da estruturação do negócio, trazendo para o digital. Né? Então, a gente pega a essência da marca e traz isso para o digital. A partir do conteúdo e a parte de vendas. São esses 4 pilares que atualmente eu trabalho dentro da mentoria. Elas geralmente me encontram pelo Instagram ou evento, quando me conhece, né? E indicações também das alunas que eu já tenho. Normalmente, assim, eu posso falar o arroba? Por favor. Por favor. Então, para me encontrar lá no arroba, a Carol Batista, _ no final. Né? Geralmente, é dessa forma que elas me encontram para ter interesse ali sobre o serviço. Né? E aí, eu nunca gosto de falar do serviço logo, né? Eu gosto de ter uma reunião ali com elas antes, para entender primeiro o momento delas, o que está realmente acontecendo de dificuldade, aonde ela está errando, o que ela realmente precisa e se eu realmente consigo ajudar ela naquilo que ela está buscando. Porque às vezes tem umas pessoas que estão no nível muito acima, né? Ou no nível muito assim, 0, né? Que às vezes não dá, né? Para eu ajudar. Porque vai me demandar muito, né? E acaba que o preço que eu for cobrar, elas ainda não conseguem investir, né? Então, por isso que eu gosto de fazer ali como que se diz? Entender... Primeiro ali, porque... O momento do negócio, né? Se eu realmente vou ajudar elas, né? Porque não adianta eu só querer me vender e, às vezes, eu não vou conseguir ajudar, de fato, elas e trazer o resultado que elas estão buscando. Então, por isso que eu gosto de fazer essa reunião, que nem eu falei, né? Antes da gente iniciar aqui, dependendo da situação, se a loja é próximo de mim, eu consigo ir presencialmente, a gente consegue se conhecer, é bem mais bacana, né? Ali no presencial. Mas no online, no caso, a pessoa sendo de outro estado ou de outra cidade, né? Mais longe, a gente faz reunião online mesmo pra gente entender melhor e eu conseguir ajudar ela de verdade. Maravilha. E a Carol, a gente se conheceu, vamos contar agora a parte do off. Grupo Conexão, tá, meninas? Conexão lá de Nilópolis, a gente se conheceu lá. Eu tava assim, a gente se conheceu? De onde que a gente se conheceu? De lá. E aí, tá sempre ativa ali no Instagram, interagindo e tal. Eu falei assim, vamos gravar um podcast. E aqui estamos. Eu vou algumas perguntas aqui.
Seu desbloqueio. Beba água, beba sua aguinha. Na sua visão, qual é o maior erro que impede a mulher empreender, mulher empreendedora de vender no digital? Assim, qual... Olha, existem vários, né? Porque, né, mesmo tendo produto ou serviço, que eu acho que a galera ainda fica nessa dúvida, né? De tô no digital, tem muito disso. Eu tô no digital, mas eu vendo produto... Eu vou vender produto físico porque é o que dá. Não, vou ficar só infoproduto. Então, independente do que ela venda, a maioria dos erros que chegam até mim, normalmente é o quê? Elas não saberem se posicionar, né, de forma estratégica, não saber ali guiar ali esse público que chega, né, através de conteúdo e tudo mais ali, trazer essa questão da conexão, autoridade e saber vender da forma certa, correta, né? Mas o que mais pega, assim, a maioria, às vezes o produto é muito bom, o serviço é muito bom, às vezes até o local da pessoa, né, o espaço, sei lá, o salão ali, é um local bom, um espaço legal. Só que na hora de colocar isso lá no digital, elas não conseguem trazer essa mesma visão boa, né? Então, o que impacta hoje que eu vejo, principalmente, é a percepção de valor visual, né? Que elas ainda estão transmitindo uma baixa percepção de valor na parte visual, né? Então, elas não sabem ainda tirar uma foto, né, que transmite profissionalismo. Não estou falando assim de investir num fotógrafo todo mês, né, gastar com isso, não. Mas elas ainda não estão buscando esse tipo de conhecimento básico para que elas mesmas consigam fazer e, por consequência, né, a longo prazo, ele conseguir investir nisso. Valorizar, né? Valorizar o produto. Para consiga valorizar mais ali o produto ou o local, o serviço ali, né, que ela faz. Os vídeos também, então a qualidade dos vídeos, a qualidade das fotos, tudo isso impacta nessa percepção que a pessoa que vai chegar vai ter, né, da pessoa. Porque a gente pensa que não, mas as pequenas coisinhas fazem diferença, né? Detalhes. Às vezes é um vídeo que, vamos supor, a pessoa bota um áudio, eu tô falando aqui porque eu também já errei também, tá, gente? Eu também tô nessa pegada. Tipo assim, postei, vai ficar assim mesmo. Então eu tô nessa pegada também. Mas assim, tem vídeo que, tipo, a pessoa tá falando e o som tá muito alto, tá? Já me incomoda, não deixo, já não vou assistir, né? A gente pula. Ou então a imagem que tá, né, não tá legal, não esqueceu de limpar a câmera, alguma coisa assim. E aí não fica. Você já tem são coisas que deixam, né? A gente pensa que não, mas faz diferença no nosso negócio. Sim, eu falo muito isso para elas, a questão dos detalhes, né? Que quando eu vou ali fazer o diagnóstico aprofundado, né? Seja na mentoria, em outro serviço meu que eu faço, eu vou tentando mostrar, identificar primeiro, e depois eu mostro para elas, né? E elas vão tendo essa clareza. Caramba, eu não sabia que isso aqui que estava interferindo na minha comunicação. E às vezes são esses detalhes pequenos, a pessoa que, geralmente quem vende serviço, dependendo da área ali, que cria artes, né? A forma como você cria arte ali impacta na questão da percepção de valor também. Então, às vezes, não é o serviço que é ruim, mas a forma como ela está se comunicando visualmente no perfil dela. A postura, né? A postura que elas estão tendo ali nos stories, ou mesmo lá nos vídeos que elas estão postando lá no feed, né? Então, assim, tudo isso que às vezes você não para analisar é o que vai impactar negativamente nessa percepção do cliente que chegar ali no seu perfil, entendeu? Eu acho que a questão de o medo que trava, assim, né? Que chega aquele momento assim que trava de a pessoa ir pro digital, e principalmente quando a gente fala que tem que colocar a cara, você é a marca do seu produto, não sei o quê, é julgamento, né? Sim. Tipo assim, o que será? Né, que fica assim, mas aí o fulano vai ver que eu tô testando, tô validando a ideia. Tipo assim, pega e faz, gente. Vocês vão ver eu faço muito isso. Aí, não é isso que... Tem muito isso. E muitas delas ainda têm esse medo, né, de se expor, né, de colocar a cara a tapa ali. Mas, assim, quando eu vejo que a pessoa tem muito dessa trava, assim, é realmente uma trava que ela tem, o que eu faço? Eu tento buscar alternativas para que elas consigam ali criar o conteúdo, para que elas consigam aparecer nos stories, aparecer, né, entre aspas, ali, mas que elas consigam se posicionar de alguma forma. Por exemplo, os vídeos. Não consigo falar diretamente para a câmera, porque eu não gosto da minha voz, porque eu não, sei lá, eu me travo, eu não esqueço, né? São várias situações. Então, o que eu falo? Geralmente, quando é realmente uma trava, um bloqueio que ela tem, peço para elas narrarem. Por que você não grava você, né, uma situação, ou atendendo, ou uma coisa assim,
uma situação ali do seu trabalho, e aí você narra o conteúdo por cima, né? Então, já é uma alternativa para a pessoa não deixar de ter o conteúdo. E lá nos stories, o que eu faço? O que ela pode fazer no caso, né? A parte que vende produto é mais fácil não aparecer. Por quê? Porque ela pode mostrar com as mãos. Eu fazia muito isso lá no Carol Art, né? Quando eu vendia os brincos, eu não aparecia na época. Eu, depois de um tempo, fui até criando vídeo, mostrando assim, selfies minha e tal, mas eu não aparecia. Eu mostrava a minha mão, eu fazia montando ali e tal. Então, tem essa possibilidade. A pessoa que não quer se mostrar o rosto, fazer isso. Sim. Agora, quem vende serviço já é mais complicado. Porque para você mostrar que entende, para você mostrar ali autoridade naquilo que você entrega, naquilo que você, né, a sua especialização ali, você tem que falar. Não tem como você correr de mostrar o seu rosto você falando. É mais difícil. Porque se você não se mostrar, essa autoridade, que geralmente é o que elas buscam também, elas não vão conseguir atingir, né? Então, aí nessa pegada, sobre trazer essa questão de humanizar a marca, questão de roupa de academia, biquíni, Meu Deus. como que faz? Então, isso aí é um polêmico, né? Por quê? A questão da humanização. Quando esse termo veio para o digital, ali para as redes sociais, as pessoas confundiram muito o termo. Por quê? Antigamente, as marcas, né, lá na televisão, o que elas eram? Muito comerciais. É o que era, propaganda comercial. E quando elas vieram para o digital, ali para as redes sociais, elas continuaram como elas já eram, comerciais demais. E isso foi... elas começaram a perceber que isso não era a linguagem, né, do público que estava ali inserido na rede social. E aí, o que aconteceu? Começaram a falar, tem que humanizar a marca, né? E aí, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse termo da humanização, porque humanizar a marca nada mais é do que mostrar que existe uma pessoa por trás da marca, né? Então, eu vendo serviço, então sou eu ali falando, mostrando, contando, né? Vende produto, mostra ali o bastidor, né, do processo ali, recebendo mercadoria, atendendo um cliente. Isso é humanizar a marca, né? Mas aí, o que acontece? Muitas empresas ainda, principalmente quem está iniciando, que não tem uma loja, que não tem um espaço, né, que às vezes trabalha de casa. Aí que tem que ter um cuidado maior ainda. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de quando eu vendi os brincos. Eu não tinha uma loja, não tinha um espaço, um ateliê, né? Não tinha nada disso. Era só um cantinho lá na cozinha do meu pai, né? Ou quando eu morava aqui na minha mãe, era na varanda da minha mãe. Só que aqui eu ainda não fazia essa parte, não. Mas lá no meu pai, que eu já fazia, né? Eu tinha um Instagram e tal. Era só aquele cantinho da cozinha do meu pai. Só que eu nunca mostrei meu pai, meu sobrinho correndo atrás, a cozinha, fazendo comida. Eu nunca mostrei isso. Eu só mostrava a minha área de trabalho, meu bastidor ali do meu trabalho. Entendeu? E olha que não tinha essa conscientização que é hoje, né? Então, assim, trazer esses outros pontos da rotina que nem você falou, academia, né, de biquíni ali e tal, eu vou falar assim o seguinte, eu nunca vou falar assim, olha, você é proibida de fazer isso daqui porque vai interferir. Eu vou falar o seguinte, olha, eu não indico, né, você postar, dependendo da academia ou mesmo de biquíni, se isso não for fazer sentido de ligação com o que você vende. Ou, se você quer realmente mostrar, às vezes não tem nada a ver, né, o que você vende, mas você quer mostrar aquela situação ali, tenta fazer a ligação com o seu trabalho. Olha onde eu consegui chegar, né, através do meu trabalho, do meu esforço, sei lá. Você quer mostrar você passeando, né? Então, faz a ligação com o seu negócio, que vai ficar uma coisa mais natural da pessoa querer continuar ali acompanhando. Agora, por exemplo, eu já vi situações de empresas que não tem nada a ver com a academia, né? Mas eu tô falando produto físico. O problema maior é quem vende produto físico. Porque quem vende serviço, dependendo, consegue ainda trazer mais dessa rotina pessoal, vamos dizer assim, né? Mas quem vende produto físico, é muito mais difícil você inserir essa rotina pessoal. Acaba que você quebra aquela percepção que você criou. Você vende uma taça, tá indo na academia... Então, aí, cheguei no serviço, saindo do carro, tô com a taça.
Realmente, é. Tá entendendo? Eu tinha uma pessoa que eu seguia que ela vendia acessórios, era semi-joias, alguma coisa assim. Nossa, lindíssimo o produto dela, tal. Mas ela começou essa questão da humanização trazendo muito dela na academia e tal. Gente, não tem problema você mostrar que tá na academia, né? O problema é você não saber como trazer isso pro seu negócio. Sim. Se você realmente quer trazer isso ali, né? É o quê? Influenciadora de academia? É o que você quer realmente trazer como ponto principal da sua marca? Agora, se ela vai pra academia, olha só, hein? Ela quer mostrar que tá na academia. Mas se ela vai pra academia com os acessórios dela e mostra, olha só, gente, eu malhei aqui 1 hora e olha só, vocês podem perceber que não interferiu em nada aqui no meu produto, aí é diferente. Eu fazia isso muito quando tava Ela tá fazendo inserindo... maquiagem. Testar a maquiagem, ia testar, né? Pra ver suor, durabilidade. Aí na academia e fazia. Aí, Então, cara, aí você tá fazendo ligação do porquê que você tá se mostrando na academia. Entendeu? É diferente de você simplesmente aparecer lá agachando lá. dá palhinha de bumbum. Né? Aleatório. Né? Mas assim, quando a gente tem um perfil mais de influenciador, a gente acaba abrindo brechas para várias possibilidades. Verdade. Né? Você pode. Verdade. Entendeu? Você tem essa possibilidade maior. Até porque Agora, cada hora é um produto, é uma coisa, então... Sim. É por isso que eu tô falando. Você tem que entender qual é o objetivo principal da sua marca. Se fizer sentido e você conseguir fazer essa ligação, maravilha. Né? Agora, se você não conseguir, é melhor evitar. Porque senão você pode acabar tendo uma quebra de percepção de valor. É porque essa mulher tá mostrando isso daqui. Eu fiquei pensando que eu acho que eu já passei por isso com algum seguidor. Seguindo assim, e apareceu alguma coisa que eu fiquei assim, ué, nada a ver, não entendi agora. Que loucura. Que nem o biquíni. Tem uma empresa que eu sigo, uma moça que eu sigo, que ela é cabeleireira. E ela consegue fazer isso muito bem. Trazer essa coisa da rotina pessoal, mas também profissional ali, de forma conectada. Por exemplo, ela de vez em quando ela posta que ela tá na praia, né? Ela faz cabelo. O que tem a ver praia com cabelo, né? Mas aí você pensa que não. Mas aí ela tá fazendo uma conexão de quê? Mostrando que, olha meninas, eu trago aqui, ó, o produto que eu sempre trago, meu queridinho, protetor térmico, né? Pra quando eu venho na praia. Então, ela tá mostrando ali o produto que ela usa para proteger o cabelo, né? Tingido ali, quem faz coloração e tal. Então, ela tá fazendo essa conexão. Ela tá se mostrando na praia, né? Ela tá mostrando o produto dela, né? Tá vendendo indiretamente. Né? Então, assim, perfeito. Eu acredito que toda vez que... Quanto mais você vai fazendo, essa questão, assim, acho que abre muito a criatividade. Que eu sou muito assim... Eu vejo alguma coisa assim, eu falo muito... Tá, a pessoa fala assim, não tenho criatividade. Cara, começa a olhar... tudo que você viu um vídeo legal, a pessoa vende um celular, mas você vende que batom? Então dá uma olhada se encaixaria aquilo ali que a pessoa está fazendo com batom. Dá para adaptar, né? Dá para adaptar. E essa questão dessa cabeleireira, né, que vai pra praia, ela cria, né, conecta o produto dela e tal. Isso aí já fica automático da pessoa, de tanta pessoa fazer, tudo, qualquer ambiente, qualquer coisa, poxa, aqui... Eu às vezes eu tô filmando, eu tô conversando aqui, mas às vezes aqui daria um bom vídeo, botar alguma coisa. A mente já fica assim, é impressionante, de tanto a gente... né, fazer... De ver. É questão de hábito também, né? Tem que aprender... Tem que saber treinar. Empreendedora tem que, né, criar hábitos constantes para manter ali, para desenvolver, né? Sim, e treinar também o olhar, que nem você está falando, né? Treinar esse olhar estratégico. Muitas das empresas, empreendedoras, né? As pessoas mesmo, no geral, elas consomem muito conteúdo, passam horas e horas ali dentro da rede social, né? Instagram e tal. Mas elas estão ali, né, se admirando, se entretendo, mas elas não estão entendendo o por trás daquilo isso ali. Aí. Não tentam entender o por trás. Tá, mas por quê? Eu sou muito assim, cara. Como eu sou muito analítica, eu trabalho com análise, então eu sou muito, sabe, detalhista, assim. Então, eu vejo um anúncio, se ele me encaminhar para um outro lugar, eu fico assim, mas calma aí. Eu tava aqui, ele me levou para cá, e eu vou fazer isso aqui, e eu traço todinho um caminho que ele me fez percorrer. E tento entender a estratégia por trás. Não só com anúncio, né? Mas conteúdo, tudo. Né? E é uma questão de treino. Sim. Né? Passar a treinar esses olhares. Por que eu parei para ver esse vídeo aqui? O que me chamou a atenção? O que me chamou a atenção? Foi a chamada principal? Foi a forma que ela tá vestida? Foi o quê? Entendeu? Aí vejo eu... vou fazer igual.
Já adapto, vou adaptar. Uhum. Aí eu agora entendi. Mas é um caminho. Bom, vamos às perguntas do lado do Instagram? Vamos voltar para aquelas perguntas do arroba. Agora eu vou falar o momento do arroba. Peraí. Vamos que vamos. Climinha de montanha aqui. Então, climinha de montanha. Então, climinha de montanha. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A gente vai tentar seguir essa mesma linhagem. Assim, toda vez que que a gente tiver um podcast que for gravado, a gente vai querer a sua participação. A gente vai colocar o tema lá no Instagram do estúdio. E aí, a gente quer a sua interação, coloque sua pergunta. Valeu, meu querido. E aí, a gente quer a sua participação. E aí, a gente vai estar falando aqui, mencionando o seu arroba, falando. Então, vem com a gente. Vamos lá. Eu acho que eu vou começar de baixo para cima. Vou fazer o contrário. O Instagram aqui é da Fátima Oliveira, psicoterapeuta. A pergunta dela é como comunicar um nicho disruptivo que gere engajamento. No caso, falar sobre construção de felicidade cientificamente, não no senso comum. Mas essa daqui mandou, hein? Vou ler novamente, tá? Peraí, você entendeu? Vou ler novamente. Como comunicar um nicho disruptivo que gere engajamento? No caso, falar sobre a construção e felicidade cientificamente, não no senso comum. Eu passo essa para ela. Convidando dos universitários! Vai contigo, minha amiga. É uma pergunta bem complexa, né? No caso da Fátima, ela é psicoterapeuta, né? Não brincaram, não. Quando eu botei não brincaram, não. E aí, o que acontece? Ela está falando de engajamento. Sim. Né? Como trazer engajamento para esses temas. Primeira coisa é trazer interações. Porque engajamento nada mais é a gente criar essas interações ali. Independente do tema que você tem ali, você precisa criar essa oportunidade para a pessoa interagir. E aí, gerar, né, como consequência, esse engajamento. Seja lá nos stories, seja lá no feed, né? E as pessoas, eu percebo muito que elas deixam de gerar esse engajamento, essas interações, de criar, na verdade, né? Essas interações. Elas querem engajamento, mas elas não criam as oportunidades de interagir com você. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da Fátima aí. Não sei se vai ser o caso dela hoje, mas será que se eu olhar lá no perfil da pessoa, aí você vai fazer a prova viva. Será que tem lá alguma reação, alguma enquete, alguma caixinha de pergunta, alguma coisa ali estimulando para interagir ali e gerar de fato ali esse engajamento? Porque o engajamento vem daí, né? De quando a gente estimula, a gente pede, faz uma chamada ali para interagir com a gente, né? E lá no feed é a mesma coisa, né? Será que tá usando ali as chamadas corretas ali, de acordo com o conteúdo que está trazendo? Por quê? Se não fizer, se não pedir, na verdade, a pessoa não vai fazer, né? Ela não vai interagir, não vai engajar ali com você. Calma, eu tô do seu lado. Eu já olhei aqui e falei assim, ela é maravilhosa porque ela conhece Elisete Barroso, tá? Então não vou falar de você, não vou falar. Fátima, somos íntimas. Conhece Elisete? Tá maravilhosa. Não, vamos lá agora. Agora vamos lá para os stories. Não tem. Ela colocou aqui só arena, os desafios da felicidade da mulher. Provavelmente é uma ação que ela vai fazer. Tá aqui, botou o endereço. Uhum. Só isso, nos só stories. Isso. Não tem nenhuma reação, enquete? Não. Então, o problema tá nisso. De não criar essas oportunidades. A pessoa só vai interagir com você se você der essa oportunidade para ela. Né? Então, colocar uma reação, colocar uma enquete ali para que ela possa participar. Porque, às vezes, é tão simples o que você colocou que ela não vai fazer nada. Não vai mandar um direct para você. Ela não vai, né? Às vezes, nem curtir os stories. Né? Dependendo eu não curti, vou voltar. Mas, então, assim, quanto mais você estimula a pessoa, mais ela vai engajar com você. E com relação ao tema dela, que é bem técnico, sim, né? E ela tá falando que ela não quer trazer para o senso comum. Na verdade, não é trazer para o senso comum o que ela deveria, não sei se é isso, né? Fazer. Mas tentar trazer para uma linguagem simplificada esse técnico. Sim. Não desmerecer
como se diz, a especialização dela, né? Mas trazer para uma linguagem que as pessoas vão entender o que ela resolve na vida do outro. Né? Então, o que ela resolve ali? Né? Tentar trazer para uma linguagem que todos ali vão conseguir entender, assim, de forma facilitada. Maravilha. Gostou? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo arroba. O próximo arroba é Jaque Fazio Makeup. Ela pergunta assim: como divulgar um e-book de automaquiagem de forma estratégica? Vou entrar lá no dela. A gente vai entrar lá. Então, para divulgar um e-book... Tem pergunta. Ela botou perguntas nos stories. Assim, primeiro story dela tá com pergunta. Aí, depois da pergunta, ela bota sobre a pele madura, falando sobre pincéis. tá falando sobre o produto? Sobre o e-book? Deixa eu ver. Aí ela botou uma pergunta, ó. Você tem hábito de lavar os pincéis? Mas não botou enquete. Não, ela só botou só essa pergunta só, pra interagir. Você tem hábito de lavar os pincéis? Sim, sempre. Eu esqueço de lavar. Só isso. Só isso que ela botou? É. Então, ela perguntou de... Qual foi a pergunta mesmo? De como... Vamos lá. De como divulgar um e-book de automaquiagem de forma estratégica. Então, a gente tem que entender que a venda acontece... Precisa acontecer algumas coisas antes da venda. Né? No caso ali do e-book, ela precisa focar não na venda em si, o ideal, né? Mas na transformação que o e-book dela vai trazer, né? Então, muitas pessoas acham que falar do nome, do tema que está ali querendo ser vendido, que só por si só vai vender. Só que se talvez, no caso dela ali, que é um e-book de automaquiagem, ela trazer um pouco do prova social, se ela tiver, né, do resultado. O que a pessoa vai ter de resultado, né, ao aplicar ali esse passo a passo que tiver dentro do e-book? Trazer meio que um gostinho do que tem dentro, né, para gerar o quê? O desejo e, como consequência, vem a venda. Né? Agora, se só falar do e-book, é um e-book tal que tem isso, isso, pois isso... é. Vai ser só mais um. É só mais um. Entendeu? É que primeiro a gente tem que construir essa... Gente, eu falo, tem que criar um relacionamento ali com o seguidor. Eu falo, vai lá nos stories, cria relacionamento. Porque pessoas compram de pessoas, né? E no digital, com essa questão que a gente fala de humanização, é assim, eu quero de fulano, não, mas ciclano vende, não, mas eu quero de fulano. Porque eu gosto da forma que fulano fala, eu me identifiquei com a forma de fulano. Então, ainda mais quando é um produto, quando a gente cria, né? A gente tem esse poder nas mãos ali de... Eu acompanhava uma que tudo que ela botava, as meninas... eu quero ela, gente, agora eu vou ter que mandar fazer roupa. Era roupa de dormir, pijama. Aí ela botava uma caneca, todo mundo queria, porque era ela. Independente qual seria o produto. Se era bom, se não era, mas era dela, a gente queria ela. Então, eu falei assim, isso a gente consegue através de quê? De relacionamento, né? De criar ali um relacionamento. Sim. E eu digo na questão pra gente utilizar o quê? Os stories. Que é ali a proximidade. Sim. Às vezes eu tô de camisola. Aí eu falei assim, você que chegou aqui agora, porque aqui é assim mesmo, tá? Aqui é só pros íntimos e vambora. Tô na cozinha, tô tocando e é assim. Não posto camisola, não vou postar no feed que eu tô de camisola. Que eu falo que lá no feed é como se fosse anúncio, vamos dizer. Ainda tô modificando um pouquinho, mas é mais assim, as coisas que vão acontecer ou que já aconteceram. Mas nos stories eu trato bem assim. E eu vejo que eu venho criando a comunicação com meus seguidores. Por exemplo, próxima, né? E eu falo assim, já tomou sua água da bica hoje? E aquilo ali foi pegando. E sem querer, eu tava no lugar, a pessoa já tomou... Cássia, com muita água da bica. Hein, o que ele tá falando? Aí eu, gente, sou eu que falo isso, eu esqueci. Sabe assim? Porque de tanto falar ali no digital, fora eu já não tava ainda... Não estava vendo que ainda por fora estava acontecendo, né? Que legal. E é igual a Tropa do Café. Foi outra conexão também que eu criei com a galera. Quando eu falo Tropa do Café, ou quando eu coloco o emojizinho do café, todo mundo reage, tem bastante reação. Então, isso cria um vínculo ali legal com a pessoa, né? Manda um áudio e tal. Então, eu falo assim, a gente fala sobre network, mas a gente fala também sobre a questão de vendas, enfim, cada um com seu jeitinho, o sol brilha para todo mundo. Mas pensa nisso, a relação que você está tendo com o seu seguidor. Sim. Não são apenas números. E é igual quando acontece a venda aqui fora, né? A gente quer vender, eu quero vender mais, quero vender mais, quero vender mais. Mas esquece de cultivar os clientes. E esse relacionamento pode ser criado justamente também pela essa questão das oportunidades de interação. Sim, sim. Né? De ali, como eu falei, reação, enquete, caixinha, ou mesmo você fazer uma pergunta para a pessoa te responder lá no seu direct, né? E gerando esse relacionamento que você está falando aí.
Porque senão, ela tá só te vendo, vocês não estão se relacionando. E às vezes só dela se ver, principalmente as pessoas que não usam dessas interações, uma hora a pessoa vai cansar. Ela não vai querer estar mais ali. Ela não tá interagindo, ela não tá participando de nenhuma forma, né? Você não tá... Não tem algo que segura ela ali, que... Entendeu? E aí ela vai embora. Né? Agora você gerando isso, e eu já sou uma das que, né, bebe água da bica. Primeiro eu fiquei, que é isso, meu Deus? Depois que eu entendi... Nossa, água da bica. Aqui, água da bica. Cada um tem a água da bica que merece. Mas a pessoa pensa que é ruim, não é ruim, não. É coisa boa, é positividade, tá desanimado, toma sua água da bica e vambora. A água da bica começou... Eu fiz uma musiquinha no TikTok, que era uma garrafa com a aguinha toda iludida, indo pra academia achando que ia emagrecer. Começou daí. E pegou. Começou quando eu lembro que eu dei uma palestra aqui no Top Shopping, e aí eu falei sobre isso. Eu falei assim, gente, vocês não sabem, assim, é no mínimo detalhe, no mínimo que faz acontecer. Às vezes você tá quebrando a cabeça, querendo fazer um negócio, mandar um negócio assim, caraca, isso aqui não vai. Não, agora vai. Um negocinho, respira, paz, calma, que você vai falar assim, muda só a posição. Eu fiquei, acho que foi um ano ou mais de um ano, com a mesma música, todo dia nos stories. Todo dia, a mesma música. Bora acordar, porque ontem você pediu. Agora é bom dia. Todo dia. Agora já mudou, agora é bom dia. Bom dia. Como é que é? Quem dorme com Jesus acorda sempre com alegria. E aí, eu coloquei... Aí, quando eu não postava, aí vi no direct. O que aconteceu? Vai não postar música? Isso aqui eu... Hoje não é conexão, já não estão gostando. E eu não fazia nada demais. Eu ia pra janela, postava assim, ó. Já virou um símbolo ali da marca, dia. né? Todo dia. E também tinha gente que falou assim, cara, não aguento mais. Cara, não aguento mais. Quando eu escuto essa música, eu lembro logo de você. Eu, que bom. Que bom. E funciona. Então, assim, pega essa aí. Às vezes... Aí, porque às vezes fica assim, eu vou ficar postando isso todo dia. Fica chato. Não, mas eu vou te confessar, às vezes é chato. Às vezes eu não quero também aparecer, às vezes, eu já não quero. Aí, o que eu faço? Um repost, alguma coisa. Então, às vezes eu falo mesmo, gente, hoje eu não tô. Mas é essa questão de relacionamento lá nos meus stories. E vem fazendo acontecer. E às vezes a gente fica muito assim, focado muito aqui fora e não trabalha o digital. Ou então trabalha muito digital e não trabalha aqui fora. E ambos, você somando os dois, vai trazer resultado um para outro. Tem que ter equilíbrio, né? Vai trazer. E o Instagram, meu amigo, eu vou falar, é uma vitrine. Eu e minha amiga, a gente costuma dizer, o Instagram é uma feira. E o seu perfil, ele tem que estar ali naquela feira ali, ó, todo dia. Porque vai passar que vai falar assim, mas cadê o arroba de fulano? Hoje eu não vi fulana, vai te procurar. É isso que acontece na feira, né? Às vezes você vai na feira, já tem seu fulano das bananas lá, você gosta de comprar banana com ele, justamente você vai, cadê o seu fulano da banana? Fez falta. Então pense nisso, é uma porta de oportunidade mesmo. A gente não é mais igual antigamente, que a gente só postava fotinha e ganhava curtida, né? Não tipo assim, não é isso. Dá para trabalhar estrategicamente e dá para fazer acontecer. Nem eu falo, monetize a sua ideia. Vamos para o próximo arroba aqui, próxima pergunta. Eve_afiliados. Ela pergunta assim, você acha que é possível crescer sem fazer tráfego pago? Agora a gente... Agora... Sim, que não, que sim, e agora? Então, vamos lá. Tanto para a questão do perfil, né? Crescer perfil, quanto para crescer vendas, é sim possível crescer de forma orgânica, mas tem um porém, né? E esse porém, muitas pessoas não estão, assim, não querem assumir, que é o quê? O trabalho. Vai dar muito mais trabalho, né? Mais dedicação. Você vai ter resultado, mas vai demorar mais também, né? Então, dá para conseguir crescer? Tanto na venda quanto no perfil? Dá, mas vai demorar mais, né? Inclusive, esse foi um preço que eu paguei, que eu estava testando, né? A questão do crescimento do meu perfil, né? Eu não investi em tráfego para crescer perfil e tal, mas isso foi uma opção minha que eu queria testar isso. Então, assim, eu vi o baque, né? Porque, realmente, quem investiu já cresceu, entendeu? Com relação às vendas, é que nem a gente estava falando também antes aqui, do 1 a 1, né? Você está apta também para esse fluxo maior que vai chegar até você, através do tráfego, ali para você estar atendendo essas pessoas ali no 1 a 1 também? Tem isso. Tudo tem que ser pensado, né? E assim, como eu falei, dá para crescer? Dá para crescer, mas vai dar mais trabalho.
Aí você tem que analisar se você quer esse trabalho a mais, né? Ou não. No meu caso, foi para estudo, né? Eu quis estudar ali a forma orgânica para que depois eu pudesse investir em tráfego. E quando a gente fala de tráfego também, a gente não pode só... eu vou criar um anúncio e aí vamos ver... Vou ficar rica, né? Tem gente que acha que é assim, né? Vou pegar uma pessoa muito boa ali, de gestor de tráfego, e ele vai tem que fazer dar acontecer. conta. Ele tem que fazer um milagre ali para mim, né? Só que não é assim. Por isso que eu quis trabalhar bem o orgânico antes, porque se você não é estratégico no orgânico, não vai ser no tráfego pago que você vai fazer acontecer. Né? Se não tá bom nem no orgânico, vamos dizer assim, se não tá conseguindo nem ter um mínimo ali no orgânico, sei lá, de interação, de relacionamento que a gente estava falando aqui, né? De conversão, lá no tráfego, por maior convencimento que você tenha ali no anúncio, né? Mas será que no A1 você vai convencer a pessoa? Verdade. Né? Então, assim, são vários fatores que a gente tem que analisar antes de investir. É bom? É ótimo, é maravilhoso, né? Mas você tem que pensar muito bem antes, de forma estratégica, para que você não corra nenhum desses riscos. Agora, é bom fazer uma venda online. Gente, a minha primeira venda online, quando chegou o meu cartão da Hotmart, eu fiquei besta. Fiquei assim, meu Deus. Porque realmente, assim, quando a gente cria um produto, a gente cria alguma coisa no digital, que a gente fala assim, eu fiz assim, né? Vou ver se vai. Mas dentro a gente tá assim, não, vai acontecer. Vai acontecer, eu tenho fé que vai acontecer. Mas eu ficava assim, não, mas vou fazer de teste, entendeu? Vou ver como que vai. Aí fez a primeira venda, compraram? Aí fez a segunda venda, compraram? Como assim? Eu também fiquei assim. Eu falei assim, então realmente... Aí dali, minha cabeça já foi, já fiz outro. Já cria um mundo de possibilidades. Já cria um mundo de coisa assim... Gente, assim, é uma doideira. Uhum. Mas eu ainda não investi em tráfego. Assim, é orgânico mesmo. Então, é algo... É o que ela falou, é estratégia. Sim. Tem que montar uma estratégia, ver... Porque realmente, se for questão de 1 a 1, vai chegar, eu vou conseguir atender? Né? Você quer cliente, você quer vários clientes, mas será que é o momento? Como assim? Enfim, então... Fale com a Carol. Vamos para outra pergunta. Teve uma aqui que fez a mesma pergunta. Praticamente foi a mesma pergunta. Foi a... Foi ali. Foi a... Liberte da enxaqueca. Não, eu gostei do Instagram dessa menina aqui, hein? Liberte da enxaqueca. Amiga, onde te acho? Passar o contato. Ela colocou se é possível crescer, né, sem tráfego pago. Aí botou em um mundo digital onde a concorrência é altíssima. No caso Mas a concorrência é alta, assim, você acha? Sabe por que eu digo isso? Porque, assim, vamos supor, no meio, quando era questão de maquiagem, como a gente fala muito de subnichar, então eu não vejo tantos concorrentes assim. Não vejo... Quando a gente nicha... Né? É mais selecionado. Então, acaba que as chances de vender e tudo mais é bem maior. As pessoas acham que não, né? É uma crença, a concorrência fica maior para quem não nicha o seu... Isso, verdade. Mas, assim, tem espaço para todo mundo. O negócio é como que você vai se comunicar para vender aquilo que você faz, aquilo que você entrega. Entendeu? Principalmente no digital, né? Que as possibilidades são imensas ali. Principalmente para quem vende serviço, que assim, a rapidez de você poder criar um infoproduto, né, hoje em dia, é muito maior do que quem vende produto físico, né? Então, é um mundo de possibilidades. Pensa assim, poxa, se tem gente bombando, dando golpe, por que eu fazendo certo não vai dar certo? Exatamente. Entendeu? Fazendo certo vai dar certo. Então, gasta essa energia aí e parte para cima e vai. Se tiver para investir, fala com a Carol e é isso. Vamos pro próximo arroba. Próximo arroba é a Beatriz Monteiro, ortoterapeuta. Eu não entrei no Instagram lá, né, das outras meninas, né? Beatriz. Da Evelise eu não entrei. Deixa eu entrar na da Evelise. Deixa eu entrar aqui que a Evelise postou hoje. Botou aqui evangélico, botou um bom dia, botou indo longe buscar um pão quentinho. Lá de Minas. Eu queria esse pãozinho com queijinho de Minas. Só postou isso só. Essa é quem? É a Evelise, que perguntou sobre o tráfego pago. Sim. E a da enxaqueca, poxa, sou uma fofoqueira, você não postou nada nos stories. Essa minha amiga aqui não postou nada nos stories. Vamos para a próxima, que é a da Beatriz. Ela perguntou aqui
Como criar estratégias de parcerias com indicação do meu serviço? Ela é terapeuta. Terapeuta, é. No chão. Não postou nada nos stories. Então, repete de novo a pergunta? Vamos lá. Como criar estratégias de parcerias com indicação do meu serviço? Então, quando a gente fala de parceria, a gente, de novo, precisa ter estratégia. Não eu é gosto, só... isso aí já é melhor, eu gosto. Não é só, a pessoa tem um monte de seguidor, fala que vende muito e você vai lá, vou fazer parceria com essa pessoa. Isso aí. Não é assim. A parceria precisa, os dois lados ganhar, né? Ambas as partes ali precisam ganhar. E se não for benéfico para os dois lados, não é parceria. Né? Alguém tá Porque saindo... acontece muito, Tá saindo né? ali no prejuízo, né? Acontece muito. Então, assim, o que é o ideal quando a gente vai buscar uma parceria? Entender se a pessoa tem o mesmo público, né, que você quer atrair como cliente. Não ser um concorrente direto, é importante falar isso. Então, ser uma pessoa que vai complementar aquilo que você já entrega. Então, vou dar um exemplo, sei lá. Se uma pessoa ali tem uma loja de roupa, né? Ela vende moda, ela é da área da moda. Qual seria uma possível parceria para essa pessoa? Uma consultora de imagem e estilo. Sim. Por exemplo, são coisas que se complementam. Então, tanto quem ali tá comprando as roupas não sabe se vestir, né? Como quem tá lá vendo a consultora dando as dicas, quer saber onde ela tá comprando ali as roupas dela. Sim. Então, é uma coisa que dá para você criar uma parceria ali muito legal, Olha. né? Que ambas as partes vão ser beneficiadas. Né? Agora, quando você escolhe uma pessoa, às vezes, que sei lá, faz a mesma coisa que você, não vai dar certo. Que uma vai pegar cliente da outra, possíveis, ou até mesmo quem já é cliente. E eu já tenho da tanta outra. história das minhas pequenas gigantes, parceria, que eu falo, que eu explico, gente, não se iludam com números de seguidores, não se iludam, estude bastante, veja, né, o porquê, tipo assim, quero fechar uma parceria com você. Estude antes o produto do outro também para saber, para vocês estarem somando forças, porque o que mais vem de reclamação é que eu fiz parceria com fulano, aconteceu isso. Eu fiz, aí eu falo, mas vem cá, você fez isso? Não. Então aí fica difícil. Porque só eu me doei, não vi nada de volta. Não, mas aí então, também... tudo tem que ser um combinado também, né? Esse negócio de boca não dá certo também, né? Entendeu? Então... o ideal é ter ali, não vou dizer nenhum contrato. Se eu for conseguir, melhor ainda, né? Um contrato, né? Mas ter tudo ali bem pautado, olha, você vai ficar responsável por isso, por esse determinado tempo aqui. E no caso, a pessoa, então você vai ficar responsável por isso nesse determinado tempo também. Tem que ser durante o mesmo tempo. E principalmente, não pode esquecer, gente, é o prazo. Prazo dessa parceria. Porque às vezes, como é um negócio que acontece muito de boca, o que acontece? Um tá lá se doando, divulgando, falando, acontecendo, e o outro tá lá... Quando você vê, o outro né? até esqueceu de você, não tá mais te divulgando nem nada, entendeu? E você tá lá se matando. Mas por quê? Porque você não firmou um compromisso com ele. Isso aí. Aí, às vezes, a pessoa quer reclamar do outro. Que o outro não cumpriu. Mas calma aí, vocês combinaram isso daí? Exatamente. Porque se não foi combinado, o outro não tem culpa. Culpa é quem não combinou, né? Que queria aquilo ali. Entendeu? A gente tem que assumir as culpas também. Empreendedora. Mas porque na sua cabeça você pensou que ele ia fazer. Não pensa, fala, verbalize, tá? Verbalize. E aí já vou vender meu peixe também. Já vou vender meu peixe também aqui, ó. Vai lá na Amazon, lá que tem o e-book de parcerias, do poder das parcerias, vai lá pra você entender um pouquinho e não ficar chorando que as meninas vêm. Eu fechei parceria, aconteceu isso. Que eu paguei, não recebi, ou então que foi isso, vendeu tanto. E tem até reclamação, tipo assim, não quero mais fechar pra fazer parceria com fulano. Mas por quê? O que aconteceu? Menina, tá sugando a minha energia. Mas, nossa, mas eu tô pra baixo, não sei o que. Então, assim, já tem tantas histórias, tem tantos cases, assim, que eu vou te falar. E por coisas mínimas que podem ser evitadas. Detalhes, né? Detalhes que dá pra ser evitado. Verdade. Vamos pra próxima? A gente tá chegando no finalzinho, segura aí. Vamos lá. Agora a gente vai falar por Juliana Oliveira. O Instagram dela, o @porjulianaoliveira. Ela está perguntando assim, como criar uma persona no marketing digital e atrair um público certo para o perfil? Então, quando a gente fala de persona, é diferente de público-alvo. Vou entrar lá no teu para ver. A persona, de uma forma simplificada, é um personagem que a gente cria,
né? Tendo todas as características de uma pessoa que a gente gostaria que fosse nosso cliente, né? Então, você vai descrever, de fato, uma pessoa, né? Eu gosto de trazer a analogia do relacionamento, né? Não tem aquela época lá que a gente tá, né, adolescente, tá idealizando lá, eu queria que o meu namorado fosse assim, assim, assim. O meu namorado não pode ser assim. Tem que ser assim, assim. Os nãos, os prós e os contras do que você quer e o que não quer, né? Então, a persona é a mesma coisa. Você vai definir o que você quer, né? E aí, o que acontece quando a gente está buscando lá as características do namorado que a gente quer, né? A gente começa a destacar em nós características que a gente quer que a pessoa seja atraída. Isso aí. Né? E também mostrar para ela assim, olha, eu tô aqui, né? Às vezes, coisas em comum, né? Que você tenha para se conectar com essa pessoa de alguma forma. Algum ponto comum você tem que ter. Então, ali na persona é a mesma coisa. Eu não vou dizer tudo, porque tem muitas empresas que vende, por exemplo, coisas de luxo, né? Mas que a empreendedora em si, ela ainda não está nesse nível de luxo. Ela, pessoa, né? Então, como é que ela vai vender, mostrar ali uma realidade que ela não vive? Mas não que ela não possa vender para esse público, se o produto dela é para esse público, né? Mas você precisa identificar algum ponto em comum ali, até para gerar esse relacionamento que a gente falou aqui também, e conectar com essa pessoa, né? Que ponto seria isso? Né? Então, quando você for descrever ali essa persona, você tem que pensar em tudo isso. Né? Como que ela é, que profissão ela tem. Não é só o básico de qual idade, localização. Isso aí é público-alvo. Né? Descrever de fato ela é uma pessoa, as características. Ela tem cabelo cacheado. Quando eu fui... a minha primeira empresa, dos brincos, eu já fazia isso. Né? Eu defini, antes de divulgar lá, criar meu perfil do Instagram e ter minha página lá no Facebook, eu defini, vai ser para cacheadas, assim, assim, assado, elas usam roupas mais coloridas, eu idealizei ali. É gostoso isso, né? Eu não sabia nem que era persona o nome na época, né? Mas eu descrevi, assim, como que eu queria que fosse a minha cliente. E aí, pode acontecer, que nem foi comigo, o seguinte, eu descrevi como que eu queria a minha persona para comprar os brincos. Só que aí, o que aconteceu? Eu tinha uma pegada muito do... Eu falo que eu não vendia brincos, eu vendia sustentabilidade. Por quê? Não era só o brinco, o acessório em si, né? Mas a ideia de que comprando o brinco, ela estaria tirando um lixo, como é que se fala? Um material que iria pro lixo, né? Que no caso era feito com caixa de leite, retalho de tecido. E aí o que aconteceu? Eu idealizei essa pessoa cacheada, morena ali, né? Pessoas negras, eu idealizei assim. Que usasse roupas mais coloridas e tal, fosse mais assim, espontâneas. E aí, o que aconteceu? Conforme eu fui trazendo essa comunicação de sustentabilidade e tal, eu não atraí esse público de jeito nenhum. Era uma coisa, assim. Aí eu fiquei, caraca, o que eu tô fazendo de errado? Né? E aí, o que eu fui observar? Quem que eu estava atraindo. E quem eu estava atraindo eram pessoas totalmente opostas. Assim, de características físicas totalmente opostas. Era a maioria brancas, né, de cabelos lisos, totalmente oposto. E engraçado que na época eu era alisada, né? Eu era de cabelo liso. E eu não aparecia com os meus brincos porque eu achava que eu não era a persona. Caramba! Né, dos meus brincos. E, na verdade, eu era. Né? Então, assim, pode acontecer isso durante o processo. Né? Que você vai idealizar uma pessoa ali. E durante o processo você vai entender que, na verdade, o seu produto não é para essa pessoa que você idealizou. Ou o serviço, né? É para um outro público. E a Juliana, aí eu entrei aqui, eu já gostei. Ela botou aqui, ó, nos stories dela, que ela é mãe. Botou, sou Juliana, mas pode me chamar de Ju. Perfeita. 37 anos, mãe de Bia, casada, dona de casa, manicure tradicional, desde os 12 anos e apaixonada desde sempre por acessórios. Gostei. Já cheguei, a primeira coisa nos stories dela foi isso. Hoje gostei. Ela contou a trajetória dela. Legal. E aí, vamos aqui para... Tem só mais 3, tá, gente? Calma, estamos chegando lá. Dinha Fashion, perguntando como definir o público-alvo de persona. Foi basicamente o que você falou agora. Mas eu vou entrar lá no seu perfil, tá, Dinha? @Dinha Fashion. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, já gostei dela, toda estilosa assim com a roupa, assim, ó. Corre lá no Instagram da Dinha, @Dinha Fashion.
Botou aqui, ó. Vem que tem coleção nova aqui. Botou o número do Instagram, botou o link do WhatsApp, botou coleção nova. Gostei. Vamos para outra aqui. Escola de organização. Como criar uma rotina de posts, stories, com conteúdo que agregue valor, aumentando assim o engajamento. Basicamente tudo isso que a gente vê. Basicamente. Então, para criar uma rotina, o que as pessoas têm muita dificuldade nessa questão. Deixa né? eu só, vou só te interromper, porque a outra a gente vai matar numa pegada só. Que é a Mônica Austin Studio, @Mônica Austin Studio, também na mesma pegada dessa pergunta, que a gente já Botou o quê? da fecha. Não, botou sobre criar uma jornada com cliente eficaz usando funis e automoção no Instagram. Também. Acho que uma já puxa para outra. Eu vou entrar no Instagram das duas, tá? Então, no caso da rotina, de como criar, elas têm muita essa dificuldade, né? O que eu posto hoje, o que eu posto amanhã, não sei o que eu posto e tal, ou como que eu posto. E o ideal seria o quê? Né? Eu falo que são 4 coisas essenciais que você tem para você conseguir manter essa rotina, essa constância ali de conteúdo. Não vou nem dizer constância, porque a constância depende também da nossa vida, né? Aqui no off. É difícil. Eu confesso que às vezes não tem tropa do café, eu me enrolei, entendeu? Então, assim, mas no mundo ideal ali, né? O que é essencial? A pessoa, primeiramente, ela ser a maior entendedora do negócio dela, né? Porque parece que elas esquecem do que elas sabem, né? Elas têm que colocar ali no mapa, né, ali do negócio delas, o que elas sabem sobre o negócio dela, que é a especialização delas, né? Segundo ponto, o público. Que público é esse? Elas precisam entender sobre o público delas. E muitas não entendem porque não fazem uma coisa muito importante, que é perguntar. Não fazem pesquisa, não perguntam diretamente. Tem medo de perguntar. Gente, é o que eu mais faço com as minhas alunas. Elas acham que, assim, não aguento mais. Porque direto eu tô fazendo pesquisa de mercado, pesquisa de público, eu faço pesquisa de tudo, né? Porque eu sei da importância dessas informações para eu melhorar, né? E também trazer aquilo que elas estão ali alinhadas ao que elas querem também, né? E uma outra coisa, elas precisam... É legal elas trazerem interações, né? Porque não é só saber você postar ali o que você sabe, ou você saber o que o público quer, mas gerando essas interações, você consegue gerar o engajamento que ela busca, né? E para ficar mais fácil, para gerar uma rotina, de fato, eu gosto de orientar a criação de quadros, né? A gente viveu uma vida de televisão, mas só que a gente esquece, né? Ali, que nem aquela questão do treinar o olhar, né? De tentar olhar ali o que na televisão o pessoal faz, né? Já fizeram por tantos anos, que sempre deu certo e que eu posso adaptar, né? Então, se cada dia da semana eu tiver um tema específico de algo, né? Sei lá, hoje eu vou mostrar ali um tutorial de alguma coisa. No outro dia eu vou mostrar ali... sei lá, umas dicas de... Vamos botar um exemplo aqui de moda, né? Umas dicas de como manter essa roupa com a aparência de quando saiu da loja. Sim. Sei lá, se cada dia... Um dia eu vou trazer um pouquinho da minha história, né? Então, se cada dia eu tiver um tema específico e o restante do dia for meio que livre... porque vai acontecer de vir no podcast, Sim. vai acontecer de você... Sei lá, você tá atendendo cliente, você recebeu um feedback muito bom que você vai querer postar, né? Então... ter um tema específico, como um quadro ali, e se você quiser se aprofundar mais, criar no mesmo dia vários quadros, Sim. né? E manter isso. Mas eu acho que, para começo de conversa, um em cada dia, e deixar o restante do dia livre, já ajudaria bastante para manter essa rotina. Você fez eu me lembrar aqui, que ela é do marketing digital, eu sou do marketing tradicional. Ambos não são concorrentes, mas a gente está ali junto, né? E aí você me fez lembrar dessa questão do marketing, da persona, de criar persona. E aí eu tento botar assim na forma clara para a pessoa entender que é assim. Você vai estar para identificar o seu público e tal. E aí você falou assim, como é que antigamente fazia, né? Como é que era na televisão? Aí você vai pegar assim, ó. Novela das 6. Geralmente novela das 6 é novela de época. Quais são os comerciais que passam no horário da novela das 6? Porque é determinado para aquele público ali. Quem assiste novela das 6, geralmente? A galera que está em casa, a galera de mais de idade.
Então, isso aí nada mais é que ele já tem identificação da persona deles daquele horário de televisão. Sim, exatamente. Então, ela que agora no marketing digital, aí, como que identifica a sua persona? E aí, onde esse passo a passo que ela falou aqui, que explica, então, meio que pra você entender. E aí eu falo assim, treine o olhar. Agora, toda vez que você vê televisão, que você vê uma novela, um horário de... Eu nem vejo mais televisão, mas enfim. Então, eu não sei nem mais dos horários, né? Novela das 9, às 10, enfim. Mas sempre quando você vê, aquilo ali não é postado por postar. E você também não vai mais postar por postar. Questões de horário, questão de público, tudo tem isso relacionado, porque lá na televisão a gente está acostumado a fazer isso. Programa do dia domingo, programa de plateia, por que isso? Domingão, em casa, família, o nome dos programas, tudo e tal. Eles tinham a persona deles. Então, hoje, a gente tem esse acesso, assim, a gente pode criar e a gente entender mais um pouco disso. Sim. Pra gente estar... É aquela questão do adaptar. Isso também, aí. Né? De treinando o olhar, a gente consegue fazer essas adaptações. Isso foi uma coisa importante, né? Que é a gente saber ser intencional, né? Em tudo que for fazer ali. Porque por que as pessoas não vêem resultado, não vêem engajamento, não vêem venda, não vêem nada? Porque não tem uma intenção por trás. Por isso que eu quis trazer isso, essa questão de ensinar elas a ser estratégica. Por quê? Elas faziam por fazer e muitas das vezes até contratavam pessoas que postavam por postar. Se diziam social medias, né? Que muito tem por aí. Só faz a arte só faz e a publica. arte, posta alguma coisa. Eles não são estrategistas. Isso aí. Porque é diferente. Uma pessoa que é estrategista e uma pessoa que quer postar ali no seu perfil. Você quer fazer a arte? Todo mundo faz a arte. Entendeu? Não, eu quero alguém pra criar estratégia. Até sabe ali fazer design, sabe, né? Me manda aí as fotos aí do seu dia a dia que eu vou postar lá a semana toda lá pra você. Então, assim, não é intencional. Nossa, eu já peguei várias empreendedoras que, quando eu fui fazer análise rápida, não era nem análise dentro do meu serviço. Análise ali durante a nossa interação ali dessa reunião que eu faço de alinhamento. Nossa! Aí eu falava assim, olha, aqui, por exemplo, não tem estratégia. Aqui não tem. Aí a pessoa vinha e falava, mas eu pago uma pessoa pra postar pra mim. Aí eu falava assim, então... provavelmente ela não é estrategista, ela não entende de estratégia. Porque se ela fosse... ela saberia o porquê disso aqui, né? Com uma intenção por trás de venda ou de interação, porque não tá tendo nada disso. Mas é verdade. Entendeu? Acontece muito, né? De eu pegar casos assim. Tem muitos assim, não, mas eu tô com social media, mas você vê, não é social media, só tá postando, só... E assim, eu vou falar, quem tá começando, daquela questão do eu, empresa, comece a postar, então, assim, poste. Que vai chegar um momento que você vai falar assim... Não, cara, peraí, isso aqui não tá legal. Né? Vai criando aquilo... mas eu postei a foto aqui, pá. Quero vender isso aqui. Postei em tal lugar, botei... mas isso aqui não tá alinhando. E começar a ver as pessoas ali do mesmo que o ambiente transforma, né? Então, mas isso é uma coisa importante. O que falta muito nelas ainda é essa questão da análise. Elas não analisam o que elas fazem, né? Elas não conseguem ainda fazer isso. Porque, que nem você falou, vai postando, vai entendendo, vai tentando. Mas vai chegar uma hora... Isso que eu tô falando, você vai postando, porque vai chegar uma hora que vai falar assim... Não tô vendo resultado nisso, não tô dando isso. O que eu tô... Mas se ela analisar, ela vai conseguir isso identificar. aí, Agora, se ela não analisa nada, só posta e pensa assim, o milagre de Deus vai acontecer aqui na minha vida, né? Não vai. Aí fica assim, não sei por que eu não consigo vender. Não sei por quê. Porque fulano tá vendendo e eu não tô vendendo. E a comparação também. Muito. Tem cliente que chega e fala assim, não, porque eu tô fazendo a mesma coisa que fulano tá fazendo. E fulano tem, sei lá, 20 mil seguidores. Eu tenho 200 seguidores, mas assim, eu tô fazendo a mesma coisa, por que eu não tô vendendo? Mas aí também tem aquela coisa, né? Aí vai olhar pro hoje da pessoa. A pessoa tem 20 mil seguidores. Isso! Mas quanto tempo que essa pessoa tá ali no digital, né? Criando conteúdo, fazendo estratégia, pra chegar nos 20 mil e vender o tanto que ela vende Aí a pessoa chega hoje... E já quer posta ser milionária. Posta duas vezes, não fala do produto, não fala nada. Não, mas eu tô fazendo igual a ele. Eu não sei por quê. Eu sou profissional tão boa quanto fulano. Mas eu não sei por que eu não consigo vender. E a gente respira a paz. Vem comigo, mais um pouquinho da água da bica. Acho que fechamos aqui. Foi a Mônica. Eu vou entrar no @ de vocês das duas. Espera aí rapidinho pra gente fechar. O da escola de organização. Botou um bom dia lindo, um solzão lindo, com cacto. Eu adoro cacto, achei lindo isso aqui. Só postou isso também. Eu gostei da bio dela. Botou lá a missão. Transformar vidas através da organização. Mais de 200 vidas transformadas. Gostei.
Eu sou desorganizada, eu precisava de uma dessa lá em casa, confesso. E agora eu vou entrar lá no perfil da Mônica Aust, @MônicaAustStúdio. Não posta nada nos stories hoje, hein? Sabe o que eu vejo assim, gente? Eu vou te falar uma coisa. Vocês trabalham com venda, assim, com atendimento em loja, não sei o quê. Foi até o que eu postei ontem. Falei assim, no feriado. É feriado? O Instagram de vocês é feriado também? Sabe, eu vejo assim, pô, a porta tá meio que fechada. Fechou para almoço? Alguma coisa assim. Tipo assim, gente, não custa nada postar, estamos em atendimento. Né, assim, igual a da... Esqueci o nome já, que ela botou aqui da coleção de roupa. Dadinhas. Adorei! Ela já assim, ó, coleção nova, que sei que eu falei, essa aí eu gostei. Tem que estar ali ligada, Minha gente. aluna, né, querida? Acho que é... Dá licença. Ah, não, aqui entrou. Entrou aqui, ó. Falei da Mônica, acho que não postou nada, postou. Que negócio é esse? Foi meu Instagram, hein? Ah, às vezes dá esse negócio, esse bug mesmo. Não, tá aqui postando, ó. Já segue pronto pro estúdio, sobrancelha. Faço com ela, maravilhosa. Ah, tá aqui na ativa, postando tudo. É isso sim que eu gosto. É isso aí. Tá funcionando. A loja tá aberta, tá funcionando. Eu gosto disso. Carol, e pra finalizar, quero que você mande um recado para seus clientes e seus futuros clientes. Faz aquele chamadão agora, aquele momento famoso de vender o nosso jabá. Essa câmera é toda sua. Por favor, fique à vontade. Faz o que? Propaganda? É o seu momento, seu jabá. Vem, chama, fala da mentoria. Então, valores você... em off. Já viu que conteúdo ela tem, tá? Conteúdo mostrou. Eu adorei essa questão de pergunta. Eu quero fazer mais isso, sabe? De interação com vocês. Eu adorei. E a hora é essa. Então, para você que é empreendedora, que vende ou produto físico ou serviço, né? E não consegue ainda identificar onde que você está errando, quais são essas dificuldades que você está tendo, né? Que não está aí fazendo você alavancar, você crescer aí no seu perfil ou mesmo nas suas vendas, né? Venha conhecer aí a mentoria Florescer, que é a mentoria que a gente trabalha aí a questão da mentalidade, a questão da estruturação. A gente vai estruturar ali, né, o seu negócio no digital de forma estratégica, né? Também trabalha a parte do conteúdo e a parte de vendas para que seja realmente algo completo e que você consiga ter o resultado que você busca, né? Que é aumentar as suas vendas. Maravilha! E eu já tô gravando aqui pra gente postar lá no nosso Instagram. Calma aí, deixa eu salvar. Salvei. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Acompanha a gente lá no Instagram, tá bom? Estúdios Nova Onda. @ entra lá, segue a gente. Vem participar, vem conhecer aqui o estúdio. Vem conhecer as gravações. A Amanda Paloma, ela tá aqui também. Ela tá aqui, ó, vendo o off das gravações. Então, você aí também pode vir. E fica aqui no off. Só você agendar pra você saber... Quando desliga as câmeras, como que funciona tudo antes e depois. Tá bom? Posso mandar um presente para quem assistir? Agora. Toda sua, agora. Então, para você que estiver assistindo aqui, né, que vai ser a gravação do podcast, e dê um feedback, né, de tudo que a gente falou aqui hoje, do que você achou, qual foi a sua opinião, o que você concorda, não concorda, me manda lá no meu direct, né, que quem enviar esse feedback, eu vou estar entregando aí uma análise gratuita para você aí da sua bio. Que maravilha! Ela vai postar lá no Instagram também. Eu amei isso, tá vendo aí? Bom, e aí eu tenho que vender o meu jabá também, né? Tropa do Café, Água da Bica. Passa lá no meu Instagram também, tá? Vamos lá, Cássia das Marias, vamos com tudo. Ficamos por aqui? Sim. Agradeço, tá? Você ter aceito o convite, tá bom? Gostei muito desse bate-papo. Vai ter o segundo. Falei, tá gravado. Vai ter que ter. E é isso. Bom... galera do Estúdio Nova Onda, a gente fica por aqui. Até o próximo. Siga, comenta, compartilhe. E fala de novo, como é que é? Pra deixar aqui? @ Fala o @ e pra deixar aqui o... Pra ganhar. Fala de novo. O presente? Fala de novo, pra gente fechar assim. Fala de novo. Então, é o a Carol Batista, _ no final. E o presente, né? Quem der o feedback aqui de tudo que foi falado aqui no podcast hoje, dá seu feedback lá no meu direct. Eu vou estar entregando uma análise aí gratuita da sua bio lá do seu Instagram. Maravilha! Fechamos. Fechamos, Marcelão? Maravilha, galera. Até a próxima.